Boa noite. Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro presta depoimento no caso envolvendo o hacker Walter Delgatti. É a 7ª vez que Mauro Cid vai à PF. Presidente Lula sanciona a lei que reajusta o salário mínimo e amplia a faixa de isenção do imposto de renda. E você vai ver também. Operação Internacional de Combate à Exploração Sexual Infantil prende mais de 10 pessoas em São Paulo. A ação acontece em 8 países. Espuma provoca o fechamento da principal estação de tratamento de água do Rio de Janeiro. Mais de 11 milhões de pessoas são afetadas. Um condomínio de luxo no Jardim Paulistano, na zona sul de São Paulo, foi invadido e assaltado na madrugada de ontem. A quadrilha levou carros, celular, dinheiro e joias avaliadas em mais de 3 milhões de reais. As câmeras de segurança flagraram 2 homens invadindo a guarita do condomínio e rendendo um funcionário. Outros vídeos mostram a chegada dos bandidos nas 2 casas que foram alvo da ação. Ao menos 17 homens armados com fuzis renderam moradores e roubaram cerca de 3 milhões de reais em joias, 7 mil dólares em espécie, celulares e 2 carros. Uma testemunha informou que os criminosos pularam o muro de um terreno vizinho. A polícia militar foi acionada e localizou os veículos abandonados na Vila Andrade, outro bairro da zona sul de São Paulo. Os imóveis foram periciados e o caso foi registrado como roubo. Cerca de 15 moradores já prestaram depoimento. Ninguém foi preso. O Ministério de Direitos Humanos e Cidadania manifestou repúdio em relação às ameaças sofridas pelo padre Júlio Lancelotti. Um bilhete foi deixado na igreja onde o religioso trabalha. Em nota, a pasta diz ser inadmissível que um homem com a trajetória e importância social, como o padre Júlio, seja alvo de atos criminosos por parte de quem se opõe à luta pela justiça. O caso ganhou repercussão após o padre divulgar que havia recebido um bilhete com ameaças. O texto dizia: "Seu dia de reinado aqui vai acabar", e o chamou de o defensor dos direitos de bandidos. Um idoso de 72 anos confessou ter sido responsável pelas ameaças. Em depoimento, o homem afirmou que não pretendia fazer efetivamente mal ao padre. O caso foi registrado na delegacia como injúria e ameaça. O presidente Lula prestou solidariedade pelo ocorrido. Ele escreveu em uma rede social que o padre Júlio Lancelotti é uma referência no acolhimento de quem mais precisa. 9 pessoas foram encontradas mortas em 2 casas na zona rural de Mata de São João, na região metropolitana de Salvador. 7 corpos estavam carbonizados e 2 tinham marcas de tiros. 3 vítimas eram crianças. Uma vítima de 12 anos foi encontrada viva, com queimaduras em mais da metade do corpo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o crime está sendo investigado. A suspeita é de que uma disputa entre facções criminosas tenha motivado a chacina. 14 pessoas foram presas no estado de São Paulo durante uma operação contra a exploração sexual infantil. A ação ocorreu simultaneamente em outros 7 países. Ao vivo, o repórter David Diogo traz as informações para a gente. Boa noite, David. Boa noite, Augusto, Amanda e a todos que nos acompanham. Pois é, Augusto, entre os presos está um homem de 57 anos que é tio de um professor da Unesp de São José do Rio Preto. De acordo com as investigações, ele usava a rede de internet do sobrinho para armazenar e compartilhar imagens de pornografia infantil. Segundo a polícia, o professor não é investigado. Além das 14 prisões em flagrante, os policiais apreenderam ainda celulares, computadores e pendrives com conteúdo pornográfico infanto-juvenil. Na operação Aliados pela Infância também foram cumpridos 21 mandados de prisão na Argentina, Paraguai, Chile, Equador, Estados Unidos, Porto Rico e Panamá. Amanda? É uma organização transnacional, que horror. Obrigada, David. Controlada pela 123 Milhas, a empresa Hot Milhas anunciou um encerramento das operações. Um comunicado publicado no site avisa que as compras estão temporariamente suspensas. O grupo começou a demitir hoje centenas de funcionários que trabalhavam no escritório em Belo Horizonte, nos setores de recompra, promoção e emissão.
Em nota, 123 Milhas confirmou que houve redução da equipe para se readequar à nova realidade da empresa. O número de funcionários desligados não foi divulgado. A Justiça de Minas Gerais já recebeu 700 ações de consumidores que buscam recuperar o dinheiro investido em passagens e pacotes de viagens. Em Brasília, a CPI das pirâmides financeiras, na Câmara dos Deputados, deve ouvir amanhã os sócios da empresa. Voltamos em 30 segundos. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, retornou à Polícia Federal para mais um depoimento sobre o encontro que ele teria presenciado entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o hacker Walter Delgatti, aquele hacker da Vaza Jato. Essa reunião teria sido marcada para discutir uma forma de invadir as urnas eletrônicas. O repórter Igor Damasceno está na frente do prédio da Polícia Federal. Tem mais informações. Igor, boa noite. Você está fazendo serão, plantão aí, né? Sexta-feira estava aí na frente para o depoimento do Mauro Cid sobre outro caso e hoje retorna. É possível saber alguma coisa sobre o teor desse depoimento ou nada foi divulgado? Olha, Amanda, posso falar para você que ultimamente eu tenho passado mais tempo aqui na Polícia Federal do que em casa, viu? Boa noite para você, também para o Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. Desculpa pela brincadeira, mas olha só, já se aproximam de 9 horas o depoimento do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Tenente Coronel Mauro Cid. Ele chegou aqui na Polícia Federal, onde eu falo ao vivo, por volta das 11 horas da manhã e desde então ele continua ali dentro do prédio. Ele entrou aqui pela garagem, aquela porta ali atrás, e desta vez ele entrou acompanhado pelo advogado, doutor César Bittencourt. Geralmente a defesa entra pela porta principal e o depoente aqui pela garagem. Agora os dois chegaram juntos e entraram juntos. A informação que nós temos é que ele deve prestar depoimento sobre o caso do suposto encontro de Jair Bolsonaro com o hacker Walter Delgatti Neto. E por que ele veio para cá de novo falar sobre esse assunto? A gente entrou na sexta-feira passada falando que ele veio para cá justamente para prestar esse depoimento. No entanto, o sistema que colhe o depoimento da Polícia Federal, que registra o depoimento, ele estava fora do ar, permaneceu fora do ar durante a tarde inteira e então o Mauro Cid não conseguiu responder a muitas perguntas. Por isso, ele foi trazido novamente pela 7ª vez aqui na Polícia Federal para esclarecer. E por que isso? Porque de acordo com o depoimento de Walter Delgatti, Mauro Cid estava presente lá no Palácio da Alvorada enquanto ele tinha se encontrado com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente segue acompanhando porque a qualquer momento ele pode sair daqui, já que esse depoimento já se arrasta para o fim. Sobre esse encontro, esse suposto encontro de Delgatti com o Jair Bolsonaro, a gente preparou uma reportagem. Vamos acompanhar. O tenente-coronel Mauro Cid chegou à Polícia Federal por volta de 11 horas da manhã. Mauro Cid veio à Polícia Federal na última sexta-feira, mas como o sistema que registra o depoimento ficou fora do ar, o ex-ajudante de ordens respondeu poucas perguntas. Na saída, o advogado evitou os jornalistas. Essa é a 7ª vez desde maio que Mauro Cid vai à PF. Hoje, os investigadores quiseram saber sobre o suposto encontro entre Bolsonaro e Delgatti no Palácio da Alvorada, em agosto do ano passado. Delgatti disse aos investigadores que os dois discutiram sobre as possibilidades de fraude no sistema eleitoral. Segundo a defesa, Cid não presenciou qualquer encontro de Bolsonaro com o hacker da Vaza Jato. Hoje, os advogados de Jair Bolsonaro protocolaram queixa-crime contra Walter Delgatti. A defesa alegou que o hacker fez acusações sem provas e pediu que o hacker seja ouvido novamente sob a acusação de calúnia. O texto, protocolado no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, afirma que na oitiva da CPMI dos atos de 8 de janeiro, no Senado, Delgatti atribuiu a Bolsonaro fatos mentirosos, definidos como crime, e manchou a honra do ex-presidente. Na semana passada, Bolsonaro confirmou que se encontrou com Delgatti para discutir sobre a segurança das urnas eletrônicas, mas negou qualquer tentativa de fraude. Delgatti está preso por tentar invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Ao depor no Congresso Nacional, o hacker falou que agiu por orientação da deputada federal Carla Zambelli, de quem teria recebido R$40 mil. A parlamentar nega as acusações.
E olha só, pessoal, nós temos uma informação de momento, uma fonte minha acaba de me avisar que Mauro Cid, a defesa dele, o doutor César Bittencourt, já estava ensaiando durante esse fim de semana uma confissão no escândalo das joias. Então ele passou a semana ali negociando com a Polícia Federal essa confissão e hoje ele veio prestar depoimento. Oficialmente a gente sabe que ele está aqui por causa desse encontro de Bolsonaro com o hacker Walter Delgatti Neto. Mas de acordo com essa fonte, Mauro Cid já estaria disposto a confessar o escândalo das joias. E que confissão é essa? Que o ex-presidente Jair Bolsonaro seria o mandante dessa venda ilegal das joias estrangeiras que foram incorporadas indevidamente no acervo pessoal de Bolsonaro e que Mauro Cid apenas cumpria ordens para negociar essas vendas no exterior. Agora, essa fonte me disse que essa confissão deve acontecer num 8º depoimento previsto para quinta-feira. Só que como a gente já sabe que Mauro Cid está aqui desde as 11 horas da manhã, pode ser que essa confissão tenha sido antecipada para hoje. Mas, como eu disse, oficialmente ele está aqui por causa do encontro de Walter Delgatti com Jair Bolsonaro. Eu vou permanecer por aqui e a qualquer momento posso voltar com novidades. Volto com você aí no estúdio. Vai continuar fazendo serão, né, Augusto? Aí muito importante essa informação que o Igor nos traz, né? Vamos ficar atentos. Obrigado, Igor. Boa noite para você. A Procuradoria-Geral da República pediu ao STF que os ex-comandantes da Polícia Militar do Distrito Federal acusados de omissão nos atos de 8 de janeiro cumpram prisões preventivas em unidades diferentes e fiquem sob a supervisão de um coronel. Os oficiais estão presos no 19º Batalhão da Polícia Militar, que é comandado por um major, patente inferior à de 5 coronéis detidos. Segundo o pedido, as mudanças são necessárias para garantir a disciplina no cumprimento da prisão. O ministro Nunes Marques, do STF, liberou para julgamento as primeiras 6 ações penais referentes aos ataques de 8 de janeiro. O ministro é o revisor das ações relacionadas aos atos e, por isso, faz uma análise dos processos antes do início do julgamento. Essas primeiras ações são contra as pessoas que participaram diretamente dos ataques e são acusadas dos crimes mais graves. Entre esses crimes estão tentativa de golpe de Estado, associação criminosa armada e dano qualificado pela violência e grave ameaça. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. A partir de agora, cabe à presidente do STF, ministra Rosa Weber, pautar o julgamento. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, exonerou o secretário executivo da Agricultura, Marcos Renato Bottier. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial. Marcos Renato Bottier foi quem entregou ao Tribunal de Contas do Estado um relatório com denúncias de irregularidades na construção de estradas rurais do programa Melhor Caminho. Ele é servidor efetivo do TCE, onde atua como agente de fiscalização desde 1995. De acordo com o governo, o motivo da demissão foi uma troca técnica. O governo de São Paulo anunciou que vai complementar o valor repassado às unidades hospitalares que prestam serviço ao Sistema Único de Saúde, o SUS. O mecanismo, chamado de Tabela SUS Paulista, vai beneficiar 354 hospitais no estado. O anúncio foi feito na cerimônia de comemoração dos 60 anos da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, hospitais e entidades filantrópicas. O investimento estimado é de quase 3 bilhões de reais e precisa estar previsto no orçamento do próximo ano para entrar em vigor. Nós vamos usar recursos do Tesouro Estadual para fazer essa complementação. Nós vamos ter uma nova remuneração para procedimentos e a gente vai remunerar 2 vezes e meia, 3, até 4 vezes determinados procedimentos. Isso vai promover um incentivo para que procedimentos sejam feitos, isso vai promover a abertura de leitos e vai promover uma maior fluidez das filas. É estável o estado de saúde do apresentador Fausto Silva, de 73 anos. Ontem, Faustão passou por um transplante de coração e permanece internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O apresentador Fausto Silva era o segundo da lista de prioridade para receber o transplante de coração. E a cirurgia só foi possível porque a equipe médica do primeiro paciente recusou o órgão por incompatibilidade. Incompatibilidade ou piora do paciente com algum agente infeccioso. De repente, a gente identifica uma infecção, uma pneumonia ou uma infecção de corrente sanguínea, o que tira o paciente da fila de transplante. A fila de transplantes no país funciona como uma lista única
E todo o processo de transplantação no Brasil, ele é regido por legislação própria, através do Sistema Nacional de Transplante, que é ligado ao Ministério da Saúde. Segundo o Ministério da Saúde, a lista de espera por um órgão funciona baseada em critérios técnicos. São avaliados tipagem sanguínea, compatibilidade de peso e altura, genética, além de critérios de gravidade do quadro de saúde do paciente. Só nos 6 primeiros meses deste ano, foram realizados mais de 200 transplantes de coração no país, o que representa um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Na última semana, foram realizadas 13 cirurgias desse tipo, sendo 7 no estado de São Paulo. Quanto mais essas informações são divulgadas, mais a gente tem a participação da população no processo de doação. Isso tem ajudado muitos brasileiros que esperam por um transplante. De acordo com o boletim médico divulgado aqui pelo Hospital Albert Einstein, o procedimento de transplante do coração do apresentador Fausto Silva foi realizado com sucesso. Faustão está internado desde o dia 5 de agosto e permanece na UTI para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição. Existem medicações para inibir que o corpo o ataque. Depois disso, ele vai permanecer com essa medicação a médio e longo prazo e ele vai ir para a reabilitação cardiovascular. Então, a pessoa troca o coração, mas ainda assim precisa se readaptar. Estamos todos aqui na torcida e, claro, traremos novas informações se houver qualquer novo desdobramento. Hoje, aqui no Brasil, é celebrado o Dia do Voluntário e o país tem muito a comemorar. No ano passado, mais de 7 milhões de brasileiros fizeram algum tipo de trabalho para ajudar o próximo. O engenheiro Matheus doa parte do seu dia para ajudar quem precisa. Ele começou com um trabalho voluntário no início da pandemia. A gente que vem de família pobre sabe o quanto é importante uma alimentação, quanto é importante ficar aquecido, com roupa, de banho tomado. E a gente se colocando no lugar daqueles que estão na rua, a gente sente o que eles sentem, né? Em 2022, mais de 7 milhões e 300 mil pessoas realizaram trabalhos voluntários no país. Esse foi o maior número desde 2019. De lá para cá, o Brasil ganhou 603 mil voluntários, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Hoje, Matheus trabalha ao lado de 15 pessoas com o mesmo propósito: ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social. Nesse Dia Nacional do Voluntariado, a gente vai acompanhar aqui uma ação que literalmente dá gosto de ver, viu? As voluntárias estão preparando marmitas para distribuir às pessoas em situação de rua na região do Grande ABC, na Grande São Paulo. E olha, daqui vão sair 100 marmitas quentinhas nessas caixas térmicas aqui para manter a temperatura, porque hoje tá frio, viu? A gente entrega na segunda, quarta e sexta, de 80 a 100 marmitex. A gente leva na hora do almoço porque é o horário que eles mais sentem fome. Imaculada representa bem o perfil de quem mais faz trabalhos voluntários no Brasil atualmente. Por gênero, mulheres. Por faixa etária, acima dos 50 anos, segundo a PNAD contínua. A média de tempo por semana é de 6 horas. Essa plataforma, por exemplo, em 5 anos, já tem cerca de 4 milhões de horas em ações sociais. Num único espaço, num único ambiente, as pessoas que querem fazer trabalho voluntário podem se cadastrar e, do outro lado da plataforma, tem as organizações, os projetos, as iniciativas em todos os lugares do Brasil ofertando vaga. Na plataforma são mais de 7.500 iniciativas nas áreas sociais, de saúde, esporte, lazer, educação, entre outras. Chegou a hora, então, de ver na prática como essas ações impactam na vida de quem mais precisa. As entregas das marmitas são um exemplo de que o voluntariado pode transformar o dia dessas pessoas. Para quem está com fome, um prato de comida vale qualquer coisa. A gente às vezes briga por um pão, entende? E hoje, graças a Deus, a gente tem essa oportunidade de estar se alimentando de uma forma adequada. Daqui a pouco, Lula sanciona a lei que reajusta o salário mínimo e amplia a faixa de isenção do imposto de renda. É já no Rede TV News, não saia daí.
Uma espuma branca no principal rio que abastece a capital e região metropolitana do Rio de Janeiro fez com que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos interrompesse o fornecimento de água. A paralisação afeta cerca de 11 milhões de pessoas. A espuma branca surgiu por volta das 5 horas da manhã no manancial da estação de tratamento de água do Rio Guandu. Por segurança, no fim da madrugada, a captação precisou ser interrompida. De acordo com a SEDAI, a Companhia de Água do Estado, o protocolo foi acionado devido a alterações na qualidade da água ainda não tratada. Uma análise preliminar identificou um material presente em detergentes em uma concentração acima do limite exigido para não prejudicar a saúde. A gente vai monitorando a tendência de queda desse contaminante, né? Uma vez detectado que chegou a níveis seguros de concentração desse contaminante, a gente estaria restabelecendo o sistema. O abastecimento só começou a ser restabelecido no fim da tarde, mas o fornecimento só deve ser normalizado em 3 dias. A paralisação afeta cerca de 11 milhões de pessoas da zona oeste da capital e de outras 8 cidades da região metropolitana. Esse lançamento ele é um lançamento criminoso. A gente está definindo agora é descobrir o ponto de lançamento, fazendo um cruzamento com todos o monitoramento que a gente tem e mais o tipo de contaminante que entrou no sistema, para daí a gente afunilar as investigações para achar a pessoa os responsáveis que fizeram esse delito. A chuva não deu trégua no final de semana em Minas Gerais. Várias cidades do interior estão em alerta por causa dos temporais que causaram estragos e assustaram moradores. 2 pessoas ficaram feridas em Ponte Nova, a 120 quilômetros de Belo Horizonte, depois do desabamento da estrutura montada para uma festa em uma casa de eventos. O temporal durou menos de 20 minutos e causou alagamentos. Alagado, uma verdadeira lagoa. Na mesma região, a festa do peão de boiadeiro de Jeceaba teve que ser cancelada. O vento levou tendas e derrubou parte do palco e das arquibancadas. Meu Deus, olha lá! Depois do vendaval, foi possível ver o estrago no parque de exposições. A força do vento também pegou de surpresa os frequentadores de um parque aquático em São José da Lapa. Testemunhas filmaram momentos de desespero. De acordo com a Defesa Civil, foram registrados apenas prejuízos materiais. Até amanhã, há alerta para novos temporais. Na França, um deslizamento bloqueou estradas e ferrovias internacionais na região dos Alpes, na fronteira com a Itália. Rochas se desprenderam de uma montanha, carregando terra e muito detrito para baixo. Uma espessa fumaça de poeira se formou, engolindo rodovias e ferrovias. Viagens de trens de alta velocidade foram canceladas entre Paris e Milão. Segundo as autoridades francesas, ninguém ficou ferido. O presidente Lula sancionou a lei que reajusta o salário mínimo. O valor de R$ 1.320 teve ganho real acima da inflação. A medida também ampliou a faixa de isenção do imposto de renda. A repórter Maria Ferreira tem mais informações ao vivo para a gente, direto de Brasília. Boa noite para você, Maria. Como é que foi esse anúncio? Boa noite, Augusto, Amanda e a todos que nos acompanham. A cerimônia aqui no Palácio do Planalto contou com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, além de outros parlamentares e também ministros do governo Lula. A medida provisória que aumentou o salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320 foi publicada no dia 1º de maio em comemoração ao Dia do Trabalhador, mas ela perderia a validade se não fosse transformada em lei hoje. Esse projeto de lei foi aprovado pela Câmara e pelo Senado na semana passada. O texto sancionado também define o cálculo a ser feito para os próximos reajustes do mínimo a partir do ano que vem. O cálculo, então, volta a ser corrigido pela inflação, que é medida pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, mais o percentual do crescimento da economia de 2 anos antes. Assim, o cálculo do reajuste volta, então, a ser como ele era feito até 2015, que é com esse ganho real, uma promessa de campanha do presidente Lula. Essa nova lei também altera a taxa de isenção do imposto de renda. Deixaram, então, de pagar o imposto os trabalhadores que recebem até R$ 2.640
por mês, o que equivale, então, a 2 salários mínimos. A correção da tabela do imposto de renda também era uma promessa de campanha do presidente Lula. E, segundo o governo, até 2026, eles esperam isentar os trabalhadores que recebem até R$5 mil. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que essa nova lei marque, então, a volta da busca por priorizar o trabalhador. Vamos ouvir o que ele disse. Que os trabalhadores desse país ficaram exatos 7 anos sem 1 centavo de ganho real do salário mínimo e sem ver a sua tabela de imposto de renda atualizada. Pode parecer pouco e de fato é o que foi feito hoje aqui, mas não deixa de ser uma sinalização clara de que o trabalhador volta a preocupar o governo. E olha, nessa mesma solenidade em que o presidente Lula sancionou essa política de reajuste do salário mínimo, ele também assinou uma medida provisória que prevê a cobrança de 15% a 20% sobre rendimentos dos chamados fundos exclusivos, que também são conhecidos como fundos dos super ricos. A taxação desses fundos vai servir, então, de compensação para essa perda de receita que o governo vai ter com esse aumento da faixa de isenção do imposto de renda. A expectativa do governo é arrecadar 24 bilhões de reais até 2026. E o governo também encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei que prevê a tributação anual de rendimentos de capital aplicado nas offshores, que são empresas instaladas fora do país que cobram menos ou que não cobram tributos. Pela proposta, serão cobradas alíquotas progressivas de 0% a 22,5%. E eu lembro que atualmente o capital que é investido no exterior é tributado apenas quando resgatado e repatriado ao Brasil. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Maria. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou sobre a reforma tributária durante o encontro com empresários em São Paulo. Ele pediu respeito aos poderes e diálogo para que a proposta seja concluída pelo Congresso. Segundo Pacheco, a proposta de emenda à Constituição da reforma tributária deve ser promulgada até o final do ano. Mas para isso é preciso um intenso diálogo com a Câmara sobre ajustes que devem ser feitos no texto aprovado pelos deputados. Eu estou muito otimista com a possibilidade da aprovação da reforma tributária, com eventuais acréscimos e contribuições que o Senado possa dar e ter esse aceite por parte da Câmara dos Deputados e que possamos, enfim, entregar um sistema tributário minimamente inteligível, adequado, simplificado para a sociedade brasileira. Nós não podemos ter um Estado que pense só em arrecadação o tempo inteiro, que não se pense em corte de gasto e qualidade de gasto público. O relator da reforma, o senador Eduardo Braga, também participou do encontro e defendeu que a PEC defina um teto que limite a carga tributária do país, mas que as exceções à alíquota do IVA sejam debatidas posteriormente. Feita a carga, a trava sobre o PIB e sobre a carga tributária, ajusta-se tudo para baixo, inclusive com relação à capacidade de fazer as exceções, porque essas exceções ela tem um impacto sobre a carga tributária, ela tem um impacto na futura alíquota. O mercado financeiro manteve a projeção de inflação para este ano em 4,9%. A previsão ainda está acima da meta de 3,75% definida pelo Conselho Monetário Nacional. Já a estimativa para o Produto Interno Bruto avançou de 2,29% para 2,31%. Os dados são do Banco Central. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, acompanhamos o sorteio da Quina. O prêmio é de mais de R$700 mil. Voltamos já. Os condenados por envolvimento na morte de Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães, podem voltar para a prisão depois de uma nova decisão da Justiça.
O Superior Tribunal de Justiça concluiu que não caberia a conversão da pena para prestação de serviços, estabelecida pela Justiça do Rio de Janeiro em 2016, e determinou que, inicialmente, ela seja cumprida em regime semiaberto. Rafael Bussanra foi condenado a 3 anos e 6 meses de prisão pelo atropelamento, mais a suspensão da habilitação pelo mesmo período. O pai dele, Roberto Bussanra, foi condenado a 3 anos, 10 meses e 20 dias por tentar corromper policiais militares para acobertar o filho. Os dois que chegaram a ser presos estão soltos desde 2016, quando um recurso permitiu que a pena fosse convertida em serviços comunitários. O acidente aconteceu em 2010. Rafael Mascarenhas estava andando de skate no túnel acústico na zona sul do Rio, fechado para o trânsito de veículos, quando foi atropelado. Nas redes sociais, a atriz Cissa Guimarães, mãe de Rafael Mascarenhas, comemorou a decisão, 13 anos após a morte do jovem, que tinha na época 18 anos. Foi confirmada a morte da 23ª pessoa na Operação Escudo, no Guarujá, na Baixada Fluminense. A vítima é um adolescente de 15 anos que, de acordo com a polícia, reagiu a uma abordagem. Na mochila que ele carregava foram encontradas drogas, uma pistola, carregadores e munições. A operação das Forças de Segurança do Estado começou depois do assassinato do soldado da Rota Patrick Bastos Reis durante um patrulhamento na comunidade Vila Júlia, no Guarujá. Isso aconteceu no dia 27 de julho. Voltamos em apenas 30 segundos. O ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa, que também é o candidato peronista nas eleições de logo mais, se reuniu com o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eles discutiram a criação de um mecanismo de garantia das exportações brasileiras para a Argentina. Antes do encontro no Palácio do Planalto, Sérgio Massa se reuniu com Fernando Haddad na Fazenda. Na semana passada, o governo brasileiro fez uma proposta formal à Argentina para que a garantia das exportações brasileiras ao país vizinho seja feita em yuan, a moeda chinesa. A operação de câmbio para o real seria feita pelo Banco do Brasil. A Argentina enfrenta uma crise econômica com inflação acima de 100% ao ano e escassez de dólares. A proposta, no entanto, não foi bem recebida pelos argentinos, que não querem abrir mão de reservas. Após o encontro no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que ficou acertado que a garantia será dada pelo CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe. Eu tive com o presidente da CAF hoje no Ministério da Fazenda, junto com o ministro Massa, e eles confirmaram o interesse da CAF em fazer uma contragarantia às exportações brasileiras. A nossa oferta de aceitar garantias em yuan continua de pé. Nós não estamos abrindo mão dessa oferta. É que para a Argentina é melhor a operação via CAF. E para nós o conforto é o mesmo. E o encontro entre o presidente Lula e o ministro da Economia da Argentina é assunto para Kennedy Alencar. O presidente Lula fará o que puder para ajudar o candidato peronista, Sérgio Massa, a vencer a eleição presidencial na Argentina em outubro. Massa é o ministro da Economia do presidente Alberto Fernandes, aliado e amigo de Lula. Fernandes visitou Lula no seu pior momento político e pessoal, quando o brasileiro estava preso na Polícia Federal em Curitiba. Essa visita aconteceu em julho de 2019. 4 anos depois, Lula é o presidente do Brasil, país que está saindo de uma crise, enquanto a vizinha Argentina se afunda em problemas. Lula tem uma imagem popular na Argentina, o que pode ajudar os peronistas na difícil luta contra o candidato de extrema-direita, Javier Milei. A visita de Massa a Lula busca sinalizar apoio do Brasil à continuidade dos peronistas no poder. E, claro, busca sinalizar socorro financeiro contra uma inflação galopante e uma economia em decadência. Lula conseguiu que a Argentina fosse aceita como integrante dos BRICS e tem discutido como aumentar a ajuda comercial e econômica ao país vizinho. Apesar de a diplomacia brasileira ter uma posição tradicional de não interferência em assuntos internos de outros países, Lula resolveu tomar partido na Argentina para que o país não viva a tragédia que o Brasil viveu no governo Bolsonaro. A posição de Lula é movida por algo que vai além das afinidades pessoais entre os dois presidentes. Para Lula, uma vitória da extrema-direita jogaria um balde de água fria no Mercosul, dificultando os planos de integração regional e aprofundaria ainda mais a crise na Argentina, isolando o país do cenário internacional. Exatamente o que aconteceu com o Brasil
quando Jair Bolsonaro ocupava o Palácio do Planalto. Ou seja, se a situação já está difícil com os peronistas, pode ficar muito pior sem eles. E se você quiser rever esta edição do Rede TV News, inscreva-se agora mesmo no canal da Rede TV no YouTube e no Facebook. Nas duas plataformas você pode assistir na íntegra a todos os nossos programas. Basta acessar youtube.com/Notícias Rede TV ou então facebook.com/Notícias Rede TV, está aí na sua tela. Faça agora mesmo. Rede TV News fica por aqui. Obrigado pela sua companhia nesta segunda-feira. Uma ótima semana para você. Obrigada pela audiência. Começo de semana, uma boa semana a todos. Nos vemos amanhã às 7h20 aqui no Rede TV News. Até lá. Boa noite.